Bom dia! Neste vídeo iremos abordar sobre a inserção de assistentes virtuais no nosso cotidiano. Eu sou Gabriel Ferreira e apresentarei este trabalho junto do Guilherme Ferreira, com o objetivo de analisar e expor o crescimento da utilização de assistentes virtuais no nosso dia a dia. As assistentes virtuais têm o objetivo de facilitar diversas atividades cotidianas, podendo variar entre pesquisas rápidas e objetivas e até mesmo realizar funções mais complexas relacionadas à automação residencial. Essa pesquisa tem a finalidade de analisar o quanto as assistentes virtuais têm sido utilizadas e o quanto essa tecnologia está introduzida na sociedade, considerando também a possível influência da pandemia do Covid-19 no uso das assistentes. Para a coleta de dados necessários, foi feita uma pesquisa com 80 pessoas. As porcentagens e gráficos posteriormente apresentados são resultados dessa pesquisa. Segundo uma matéria de 2021 da Folha de São Paulo, a pandemia ampliou o uso da tecnologia de alto-falantes inteligentes, ou assistentes virtuais. O diretor da Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial, José Muratori, afirma que o confinamento provindo da pandemia influenciou no aumento da integração da tecnologia em tarefas domésticas, justificando assim o crescimento da demanda das assistentes virtuais. De acordo com uma matéria de 2020 da revista Exame, em uma pesquisa feita com 1.100 participantes, 92% possui algum conhecimento sobre assistentes virtuais e 87% já utilizaram essa tecnologia pelo menos uma vez. Dentre essas pessoas, 48% afirmam que utilizam essa tecnologia pelo menos uma vez por semana. Tendo em vista os artigos apresentados, o uso dessa tecnologia está crescendo. Um dos fatores para isto ocorrer é o tempo em que as pessoas passam em casa por conta da pandemia, além da praticidade oferecida na automação de tarefas. Agora entraremos no tópico dos materiais e métodos utilizados para realizar nossa própria pesquisa. Foi utilizada a ferramenta Google Forms, que permitiu estruturar e compartilhar um questionário de forma prática. Este questionário foi divulgado por meio de redes sociais buscando atingir os mais diversos grupos etários. As questões apresentadas no questionário foram planejadas a fim de traçar um perfil dos participantes baseado em sua idade e gênero, assim possibilitando a análise de quais perfis utilizam as assistentes com mais frequência. Também foi feita uma pergunta voltada ao uso dessa tecnologia durante a pandemia para possibilitar a análise de sua influência. Por último, foi feita uma pergunta voltada a pessoas com deficiência com o intuito de verificar uma possível acessibilidade. Porém, devido à inexistência de participantes desse grupo, não foi possível coletar dados para uma conclusão. Com base em 80 pessoas que responderam à nossa pesquisa, é possível traçar um perfil de usuário simples e definir se as assistentes virtuais são amplamente utilizadas entre os participantes, além de verificar se o uso aumentou durante a pandemia. Além disso, será realizada a comparação gênero-frequência e idade-frequência. Os gráficos mostrados a seguir indicarão os dados coletados. Os primeiros dois gráficos analisados são referentes à idade e gênero dos participantes, e com eles podemos notar que 67% são jovens de até 25 anos e, dentre todos os participantes, 52% são homens e 48% são mulheres. Os próximos dados a serem analisados são referentes à frequência de uso dos assistentes virtuais dos participantes, e podemos notar que, por mais que a grande maioria utilize os assistentes virtuais, como indica nesse gráfico, 50% não o fazem de forma frequente. Essa informação nos indica que apenas 36% dos participantes têm contato com essa ferramenta de forma recorrente. Porém, com cerca de 86% dos participantes que afirmaram manter um certo contato, mesmo que de vez em quando com assistentes virtuais, basearemos os nossos próximos gráficos apenas com essas pessoas, não considerando os que marcaram não utilizo, pois isso nos permite obter informações específicas do uso das assistentes virtuais. O primeiro tópico a ser citado sobre o uso das assistentes virtuais é qual delas são as mais utilizadas. E de acordo com as respostas dos participantes, elas são respectivamente a assistente Google, da Google, a Alexa, da Amazon e a Siri, da Apple. Nota-se também que nenhum dos participantes da pesquisa utiliza a Cortana, providenciada pela Microsoft. O segundo tópico referente ao uso das assistentes são as suas funções mais utilizadas e, analisando os dados do gráfico, é possível notar que as funções mais populares entre os usuários são as pesquisas gerais, com 67%, e tocar música, com 19%. É importante mencionar que 11% utilizam para funções de IoT, Internet das Coisas, que é a interconexão dos objetos do cotidiano com a internet.
Essa função está associada à automação residencial, podendo ser utilizada, por exemplo, para acender e apagar uma lâmpada. Por último, foi questionada a influência da pandemia sobre o uso dessas ferramentas pelos participantes. Podemos notar que 56% das pessoas consideraram um aumento no uso durante a pandemia, 44% mantiveram a mesma frequência de uso e nenhum participante considerou diminuição. Agora, voltando a utilizar os dados de pessoas que não utilizam os assistentes virtuais, podemos comparar a frequência com que os usuários do gênero masculino e feminino usufruem dessa tecnologia. Com os dados obtidos no gráfico, notamos que 34% dos participantes masculinos utilizam das assistentes virtuais de forma recorrente, enquanto 49% utilizam raramente. Já no público feminino, 42% utilizam as assistentes virtuais de forma recorrente, enquanto 47% usam raramente. Os próximos dados a serem considerados são referentes à idade dos participantes e à frequência com que eles usam as assistentes virtuais. Porém, para melhor comparar o uso entre eles, devido à falta de participantes com idade acima de 26 anos, decidimos unificar as três últimas categorias. Após unir os participantes com mais de 25 anos, conseguimos perceber que, dentre todos os participantes, eles são os que usam essa tecnologia com mais frequência, possuindo a porcentagem de pessoas que responderam frequentemente e sempre maior do que as de demais grupos, seguido respectivamente pelo grupo de participantes de 19 e 25 anos e pelo grupo de até 18. É importante notar que o grupo de até 18 anos tem maior porcentagem de respostas não utilizo e raramente, se tornando o grupo com menor contato. Com os dados obtidos, é possível observar que houve um aumento no uso das assistentes virtuais durante a pandemia, visto que de todos os participantes, nenhum deles considerou diminuição no uso e mais de 50% afirmaram que a frequência aumentou, mesmo que um pouco. Outro fator a ser observado é que, apesar da porcentagem de homens que afirmam sempre utilizar essa tecnologia tenha sido maior que a das mulheres, o total de mulheres que utilizam frequentemente e sempre é maior que o dos homens, indicando que elas utilizam essa tecnologia de forma mais recorrente. Ao traçar o perfil do usuário, teria sido útil analisar a situação econômica. Isso permitiria uma possível justificativa para os participantes que afirmaram que não utilizam essa tecnologia. Também acreditamos na possibilidade de justificar a alta porcentagem de participantes com idade inferior a 19 que não possuem muito contato com as assistentes, com o fato de não possuírem renda própria e não se preocuparem com a praticidade gerada pelos equipamentos IoT. Por outro lado, pessoas com mais de 25 anos são mais ativas em relação ao uso das assistentes virtuais. Tendo em vista os objetivos do projeto, quase todas as expectativas foram atingidas, comprovando o aumento do uso durante a pandemia e demonstrando que as assistentes virtuais estão presentes na vida da maioria dos participantes. Para futuras pesquisas, é interessante buscar abranger a possível acessibilidade que essa tecnologia pode prover para pessoas com deficiência, já que pela falta de participantes nessa categoria não conseguimos dados suficientes. Considerar a questão econômica dos participantes e verificar se existem participantes que utilizam mais de uma assistente. Muito obrigado por assistir.